Hariom, Namastê pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí novamente ao canal, né? A gente está aqui nessa série de vídeos aí falando sobre a mente à luz dos Yoga Sutras de Patanjali, né? Nos últimos 3 vídeos, se eu não me engano, que eu já fiz aqui, nós demos bastante ênfase para o segundo verso do capítulo 1, aquela frase famosa, Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Onde a gente qualificou a nossa mente, certo? Eu acho que a visão oriental, né, dentro do yoga, é um tanto diferente da nossa visão moderna, pelo menos da neurociência, né, que entende que o cérebro é que produz tudo, né? A nossa visão moderna é um tanto bioquímica das coisas, né? Eu vejo o trabalho químico, os compostos químicos no cérebro, no corpo, hormônios e tudo mais responsáveis pela alegria, tristeza e todas essas coisas, né? E a partir disso a gente define que é o cérebro, o mecanismo que faz tudo isso. Mas na visão dos orientais não, o cérebro não é mente, mente não é cérebro, né? O cérebro seria apenas um receptor, né? Tipo um aparelho de UHF daqueles antigos, né? Então tudo entra numa questão de sintonia e frequência também, onde eu fiz questão de fazer um último vídeo que eu falei um tanto assim de energias um pouco para vocês também, né? Esse aspecto das harmônicas, né? Da sintonia, das vibrações, tudo no universo está vibrando, né? Numa determinada frequência, né? Eu acho que tem tudo a ver aqui com o nosso assunto, porque as qualidades da mente que a gente falou nos vídeos anteriores, né? Nós falamos dos níveis da mente, né? Depois a gente falou das qualidades da mente, uma delas é Nirodha, né? Essa capacidade da mente entrar em fluxo, né? Uma qualidade sátua da mente, né? De clareza, de pureza, né? A gente falou bastante das gunas, não sei se vocês se lembram. Então, a mente em si, né? Ela tem essa capacidade, ela é por natureza sátua, né? Pura. E todo o percurso do yoga, né? A definição de yoga por Patanjali é esse gerenciamento, esse controle dos vritis, né? Das flutuações, as modificações da mente, para que a gente enxergue com maior clareza a nossa base, né? A nossa essência, aquilo que a gente é fundamentalmente, consciência, né? Um ser, um eu livre de toda e qualquer limitação do corpo, né, dos objetos, né, em geral. Então é bem difícil, né, esse conceito para nós, né? Afinal de contas, a nossa mente é esse instrumento de interpretação da realidade das coisas, né, através dos órgãos do sentido. E os vritis foram muito nessa direção. Não sei se vocês se lembram, né? O primeiro dessas modificações da mente, depois dele falar o que era o yoga e por que, para que ele serve, né? Para que a natureza do sujeito, aquilo que a gente é verdadeiramente, fique transparente, né? Que a gente possa acessar isso, ele começa a pontuar a mente, ele começa a denominar como que a mente funciona. E foi o último vídeo que a gente falou dos vritis, ele falou do pramana, que os órgãos dos sentidos fazem com que a gente capte a informação e interprete, né? De forma, é o conhecimento válido, né? Válido, validado pelo que você está vendo, pelo que você está sentindo. Ou então por alguém que te contou alguma coisa, alguém de confiança que você bota fé, você não viu, mas você, né? Ele começa a mapear a mente de uma forma especial, assim, ao meu ver, né? Então, depois ele fala do conhecimento errado. Lembra do exemplo da corda lá e da cobra, né? O falso conhecimento, ou seja, eu estou olhando para uma coisa, mas eu estou interpretando ela de uma forma errônea. Isso acontece, é uma característica. Isso pode acontecer com a mente de todos nós, né? Depois ele vai falar da imaginação, da fantasia, que é outra característica, atributo da mente de todos nós, né? Ele fala do sono, aí eu dei uma boa explicação, né? O quanto o sono profundo é importante na visão, principalmente de Vedanta, né? Para evidenciar esse eu livre de limitação, a consciência, né? Pura. E por fim ele fala de Smriti, que é a memória, né? E tal. E
no verso 5, ele pontua que todas essas características, esses vritis, essas flutuações, as modificações da mente, elas podem ser causa de sofrimento ou não, né? Ele vai falando assim. E aí, nesse vídeo aqui agora, vem o Sutra 12, né? Que é um sutra muito importante porque ele vai ensinar pra gente, né? Vai dizer pra gente, então, como que a gente lida com essa mente, como que Nirodha pode acontecer para todos nós, né? O controle, o comando sobre esses vritis todos da mente, né? Porque eles estão aí. A mente é o que ela é, tá tudo certo com a nossa mente. Isso, Patanjali não está fazendo uma crítica à mente. Ele só está dando nome aos bois, né? O comportamento da mente de todos nós, né? Isso não é uma crítica. Só que quando esses comportamentos da mente nos tiram da nossa essência, da nossa verdadeira natureza, quando eu me deixo levar e me influenciar demasiadamente por esses vritis, por essas modificações todas, eu me perco. Aí eu começo a sofrer, eu começo a sentir coisas, ter emoções, desejos múltiplos que me prendem a lugares, a pessoas, a circunstâncias, né? A minha felicidade, ela fica projetada em objetos, certo? Então no Sutra 12 ele fala para lidar com isso, a forma prática para a gente educar a nossa mente, né, é Abhyasa e Vairagya. Ele usa essas duas palavras no Sutra 12. Né? Ele diz que o controle dos movimentos da mente se dá pela repetição e pelo desapego. Traduzindo, Abhyasa significa repetição, continuidade, né? E a Vairagya significa desapego. Né? O controle dos pensamentos é necessário e deve ser alcançado através do método de Abhyasa e Vairagya, da repetição e do desapego. E Arjuna, né, lá no capítulo 6, no verso 33 e 34 da Gita, né, ele reclama da sua mente para Krishna e ele afirma que é impossível controlar, né? E Krishna responde para ele que realmente, né, o controle da mente de todas as pessoas é mesmo difícil, mas no verso seguinte ele diz que existe um método para se alcançar aí esse domínio sobre ela, que é o mesmo mencionado aqui por Patanjali, tá? Aí no verso seguinte, no verso 13, ele vai definir esse Vairagya. Eu estou fazendo uma leitura aqui desse livro, viu, gente, da professora Glória Arieira, né? Os Yoga Sutras à Luz de Vedanta, né? Eu gosto muito desse livro, né? Acho muito certeiro a interpretação dela. E nesse verso 13, no comentário, né, ele define a Abhyasa, tá? Então ele diz assim, Tatra Stital Yatno... Não, meu sânscrito é péssimo, então eu vou ler a tradução somente para vocês. A repetição, Abhyasa, é o esforço para o estabelecimento no objeto específico, tá? Então, a repetição é uma prática que se repete e que, como Krishna diz, né, lá no capítulo 6, no verso 25 lá da Gita, ela deve ser realizada gentilmente e com firmeza, né? Trazendo sempre a mente de volta para o objeto do seu foco, né? A meditação, né? Por isso que eu sempre afirmo que a meditação é um exercício por excelência dentro do yoga, né? Yoga é meditação, né? Porque a meditação, eu uso essa expressão, essa palavra exercício na falta de outro, mas para quem conhece, né? Meditação é uma técnica. É uma técnica mental, é um exercício pura e exclusivamente mental. E se a gente está falando de mente, de pensamento, de emoções e coisa e tal, é só com esse tipo de mecanismo é que a gente pode tomar as rédeas da nossa mente, né? Então aqui nós não estamos falando ainda que para você realizar qualquer coisa nessa vida você precisa de esforço, né? Empenho, dedicação, repetir aquela mesma coisa, né? Você quer passar na prova, você tem que estudar, repetir, fazer 1000 vezes o exercício, decorar. Isso é essencial na vida, mas não é o caso aqui, né? A gente está estudando a mente e, portanto, a gente tem que direcionar essas palavras para a mente, né?
Então a meditação, ela é um aspecto, um atributo essencial, uma técnica fundamental para você poder gerenciar a sua mente, a si mesmo, né? Porque boa parte do que a gente é a nossa mente, é onde está as nossas memórias, é onde está o arrancara, é o nível da mente, o eu, né? Aquilo que o Robson, pai do Theo, filho de não sei o quê, professor de yoga, música, o arrancara, né, essa posição, esse meu papel central aqui nessa vida existencial, o que eu chamo de eu, né? Então existe uma confusão aqui, né? Eu estou Robson nesse momento, eu não sou Robson essencialmente, entendeu? Então o nosso esforço vai muito no sentido da meditação. E a meditação, na meditação, você coloca a sua mente num objeto, você dá um objeto de foco para a sua mente, né? A mente, ela aprende a focar na meditação, né? Geralmente no yoga, em Vedanta, né? Que eu estou muito conectado com essas duas vertentes, né? Filosóficas na tradição védica, a gente usa um mantra curtinho para conduzir a mente, né? Para ensinar a mente a ter foco, né? Levar a mente ao estado de Nirodha dela, né? O estado de Sattva da mente. Lembra que a gente falou também da qualidade de Ekagrata da mente, que é uma qualidade de foco, a mente tem essa capacidade de focar, né? Então é a gente ensinar a mente a fazer isso. É engraçado que com o corpo a gente faz isso muito bem, né? Quem vai na academia, faz musculação, essas coisas, o músculo, ele vai ganhando, vai aumentando de tamanho, né? Você vai ganhando massa muscular à medida que você vai fazendo, a repetição. Você vai lá na musculação e faz aquilo. Daqui 1 ano, 6 meses, você ganha um tanto de massa muscular. A gente sabe fazer isso muito bem com o corpo, mas nós ocidentais não sabemos fazer isso com a mente. A mente também, ela tem essa habilidade e capacidade de ser o que ela é, né? Então você tem que treinar a mente, tá? E essa definição de Abhyasa aqui, que ele está dando nesse Sutra 13, é exatamente a repetição do mantra na meditação, por exemplo, né? Firme ali, com foco, com direção, trazendo a mente de volta para o objeto do seu foco sempre que ela se dispersar, né? Uma coisa na meditação que é extremamente valorosa é isso, né? A gente se coloca numa posição de observador enquanto medita, né? E um observador passivo. Eu não quero controlar a minha mente na base da força e do chicote, entendeu? Inclusive isso vai ser dito aqui no próximo verso, que é o verso 14, né? Que ele fala que essa repetição, né? Essa prática constante da meditação, ela deve ser feita com dedicação, ele usa essa palavra, e cuidado, né? Sem interrupção e por um longo tempo, né? E aí isso te dá uma base firme, né? Eu já avancei aqui um pouquinho. Mas na meditação, então, é um estado de entrega, onde eu viro um observador passivo de todos esses vritis, de todos esses movimentos. E com um pouco de prática eu aprendo até denominar os movimentos da minha mente. É como se eu estivesse ali assistindo a minha tela mental, um filme, né? Nessa tela mental, né? E isso tem múltiplos benefícios, né? Um deles é a sua capacidade de ver coisas que estão ali penduradas, né, do nada, que você muitas vezes varreu para baixo de tapete, sentimentos, sensações, né, que não foram muito trabalhadas ainda, né, e você eventualmente se depara com algumas dessas coisas, né, algumas aflições, alguns pensamentos repetitivos, né, te dá a oportunidade de averiguar, né, analisar o porquê que aquilo está dessa forma, né, a partir disso, gerenciar todas essas informações. Então, poxa, meditar é algo assim fundamental
para saúde mental, entendeu? Em todos os sentidos e níveis. Claro que tem muitas coisas que você pode fazer, mas o autoconhecimento, essa palavra autoconhecimento, ela vem daí, né? A gente tem que estar muito interessado, né, nesse entendimento sobre nós mesmos, né? E não se deixar levar pelo fluxo e a dinâmica da vida, né? Agora, isso tem que ser feito de forma contínua, com muita dedicação e empenho sempre, né? Eu dou exemplo de um instrumento, eu sou músico, né? Tocar bem um instrumento, se você se propõe a estudar ele, é necessária a prática diária do seu instrumento, entendeu? Não adianta você fazer um dia pular dois. Tipo, estuda 3 horas num dia e passa uma semana sem sequer tocar no seu instrumento. A gente evolui muito pouco, né? É preferível você fazer 10 minutos, mas todo dia um pouquinho, do que você fazer 1 hora ou 5 horas num dia e ficar 3 dias sem fazer, né? Então, essa repetição, essa continuidade, isso é a abhyasa, né? Essa perseverança, foco naquilo que é prioridade na sua vida, no seu propósito de vida, e isso tem que ser questionado e analisado por cada um de vocês, né? Qual o sentido da vida para vocês? Porque se não houver essa motivação, fica extremamente difícil a gente ter um estilo de vida de yoga, né? Se dedicar a esse trabalho. E veja bem, quando eu falo yoga aqui, eu não estou falando de posturas somente, práticas de postura, ainda que isso seja desejável. Eu faço periodicamente, não todos os dias, mas eu faço periodicamente a minha prática de asanas, eu acho isso super importante também. Mas nós estamos falando de um estilo de vida e principalmente da meditação, e não só de asanas e todo o corpo técnico que Patanjali mesmo, nos Yoga Sutras dele, no capítulo 2, recomenda que se faça, né? Para a gente alcançar a maturidade emocional, certo, gente? O nosso objetivo no yoga é a maturidade emocional. Maturidade emocional é a nossa capacidade de gerenciar a nossa mente como ela é. E isso tem que ser feito por um longo período de tempo. Ele fala isso, a abhyasa precisa ser feita, né, praticada com dedicação, cuidado, carinho, com muito carinho. Eu vou falar sobre isso já, mas por um longo tempo. De novo, se você quer tocar um instrumento bem, não ache que você vai, depois de 1 ano que você começou a aprender o seu instrumento, você vai estar dominando o seu instrumento. Não vai. Demora pelo menos uns 3, 4, talvez 5 anos, depende muito da sua habilidade, dedicação, né? E no caminho espiritual, nessa busca pelo autoconhecimento, não poderia ser diferente. É dito que demora 12 anos, no mínimo, para a gente aprimorar, né, a nossa mente nesse nível, né, no nível de yoga, né, levar a mente ao estado de Nirodha, né? Então, tem que ser feito por um longo tempo. Agora, quando se trata de mente, a coisa tem que ser devagar, com muito carinho, com muito cuidado, sabe? A mente é igual uma criança, sabe, gente? Eu dou sempre esse exemplo, né? Ao lidar com ela, é como você lida com uma criança. Imagina uma criança segurando, assim, uma criança de 1 aninho de idade, segurando uma garrafa de água sanitária na mão e aberta. Imagina, no colo, assim, brincando com a água sanitária. Se você vê essa cena e voar em cima dela e pular em cima dela, der um berro e sair catando, né, para catar essa garrafa do colo dela, é capaz da criança se assustar e derramar a água nela inteirinha, vai pro olho, ela come aquilo, é um prejuízo. Você tem que trocar com a criança. Se você vê uma cena dessa, o que é o ideal? Você pega uma chave, um chocalhinho, um celular, mostra uma cena para ela, distrai a criança com aquele brinquedinho e aí devagar você vai lá e pega a água sanitária do colo dela, pronto, sem terror, ela não vai nem chorar, ela não vai nem perceber, né? Então, ao lidar com a mente, esse é o processo, sabe? Você troca com ela. E é aqui que vai entrando o atributo complementar, a palavra vairagya, né? Então, no próximo verso, o verso 15, ele define, né? Aí Patanjali vai falar assim: o desapego, esse vairagya, é chamado de domínio de quem é livre de desejo por objeto visto ou escutado, tá?
Eu só estou traduzindo, lendo a tradução do verso, tá, gente? Porque o meu sânscrito é tosco e então não adianta nem eu querer ler para vocês em sânscrito, tá? Quando nós estamos libertos de tantos desejos, né? Aquele que é livre de desejos por objetos vistos ou escutados, tanto faz, isso é chamado de domínio. É quando você tem isso, é que você tem um domínio. E, consequentemente, isso é desapego, certo? Essa é a definição, a tradução aqui, né? E desse verso aqui, eu vou ler o comentário da professora Glória, que é excepcional, para a gente falar um pouquinho desse desapego, desse vairagya, né? Por que eles caminham juntos, Abhyasa e Vairagya? Então, lendo aqui o comentário, para entendermos o desapego, temos que entender a grande força que é o desejo, o poder de desejar, né? É o desejo que impulsiona uma pessoa a fazer a ação. Se não existir desejo, não haverá qualquer ação, desde a mais simples, como levantar um braço, até a execução de um projeto. O desejo pode ser de adquirir algo ou de evitar algo que cause sofrimento. O desejo também pode ser limitante, aprisionador, porque a pessoa é dominada por ele e não consegue abandoná-lo. Ou pode ser não limitante, pois ela tem a capacidade de abrir mão dele, mesmo que com um certo esforço. Podemos ter um domínio mental sobre um desejo, mas isso não quer dizer que haja desapego total. O desejo fica na mente, mas não se traduz em ação. Permanece um sabor pelo objeto. E pelo exercício da disciplina, qualquer pessoa pode se afastar de determinado objeto. Mas no fundo de sua mente, o sabor pelo objeto permanece. Este sabor, rasa, que é sutil, é o apego. O valor habitual de prazer ou de felicidade alcançados através de tal objeto. O total desapego é ser mentalmente independente dos objetos de desejo, devido ao entendimento de que nenhum objeto ou pessoa pode fazer o outro feliz. A pessoa consegue ver a incapacidade de um objeto em trazer felicidade, em preencher a sensação de carência e desamparo. Ela consegue apreciar o defeito dos objetos, a limitação que eles possuem. Isso é chamado de desapego, de vairagya. Só então a pessoa não é afetada pelos objetos, mas isso será tratado aí no próximo sutra. Então, tem um exemplo de um professor meu muito bom que ele deu, que é assim: o esforço, a abhyasa, né? Se você pegar um andar, né? Vamos pegar uma caminhada e alguém que anda e que caminha, né? Quando você está caminhando, para caminhar, você tem que dar um passo para frente e tirar o outro de trás para dar um novo passo, e assim sucessivamente. Então, muitas vezes, a nossa prisão, esse desejo, né? Essa nossa carência por coisas, objetos e o mundo material e tudo, né? As nossas demandas todas, enfim, faz com que eu queira caminhar para frente, né? Eu vou caminhando, eu quero caminhar, eu quero ir nessa direção, mas eu não quero abrir mão do que está aqui atrás. Eu tenho dificuldade de abrir mão dos meus prazeres, dos meus desejos, das minhas coisas todas. Então, o empenho, a dedicação, o esforço, né? Ela, para funcionar, ela tem que vir junto, caminhar junto com o vairagya, né? Então, eu dou um passo, mas eu tenho que ter a coragem, a determinação de tirar o que está lá de trás e assim eu caminho e vou para frente, né? É um pouco do que ela comentou aqui, né? Desejar é comum a todos nós, né? Mas o desejo ele pode ser aprisionador, né? Eu fico dependente do objeto do desejo, né? A minha felicidade ela é determinada pela conquista de coisas e objetos o tempo todo, né? Ou ele pode ser, como ela falou assim, não aprisionador, né? Eu sou capaz de abrir mão, tenho maturidade emocional suficiente, entendimento suficiente de mim mesmo, eu consigo ter um comando sobre essa minha mente, portanto, sobre as minhas emoções todas e largar aquilo que não é mais necessário, né? Esse trabalho, ele de vairagya,
tem que ser feito muitas vezes com carinho e cuidado também, na base da troca, sabe? Então, quando você começa, por exemplo, a meditar e faz isso rotineiramente, isso vira uma rotina na sua vida e você começa a ver os benefícios disso no seu dia a dia, naturalmente você se desapega de hábitos antigos, né, que limitavam você de fazer a sua meditação diariamente, porque agora ela tem um valor para você, uma importância, né? Então eu penso muito assim, que esse caminho do desapego, né, seja um caminho, uma troca amigável e saborosa, como ela mesma colocou ali, né? Então com a mente você tem que trocar com ela, né? Eu gosto muito de dar o exemplo de alimentação, né? Eu sou vegetariano já há muitos anos e no meu processo de deixar de comer carne eu fui fazendo muito devagarzinho. Primeiro eu tirei a carne vermelha, só depois eu tirei as carnes brancas, depois eu fiquei comendo frutos do mar. O meu processo foi muito lento, tranquilo, devagar, eu não rompi, né, com nada assim, né, foi muito tranquilo. E nesse processo todo, eu trocava, sabe, assim, aquelas proteínas de soja, por exemplo, que não tem nada de saudável naquilo, mas ok, eu que estava com vontade de comer um pastel de carne, então eu fazia proteína de soja, temperava gostosinho, igual eu temperava minhas carninhas e coisa e tal, deixava aquilo o mais próximo possível, assim, inclusive visualmente falando da carne, e poxa, comia aquilo, claro, não é igual, mas era gostoso, sabe, assim, foi gostoso. E até hoje é, né? E quando você come alguma coisa que é saborosa e que é gostosa, você fala, ué, não preciso mais daquela outra, essa aqui tá bom, né? Assim, me garantiu aqui, me tirou do meu desejo, né? E coisa e tal, enfim, tá? Então, esse é um exemplo muito bom, assim, né? A vida é um processo de desapego constante, né? Muita coisa, assim, do que a gente fazia lá atrás, na nossa juventude, muito dos valores, das coisas que a gente gostava e coisa e tal, que a gente tinha um apego desgraçado com aquilo tudo. Agora, com os seus 50, 60, sei lá quantos anos você tem aí assistindo esse vídeo, já não tem mais importância. Mudou, né? Mudou, porque você adquiriu novos gostos, né? Novos prazeres, novas coisas, então você trocou, né? Então, nesse percurso, né, nessa jornada, nesse caminho espiritual que é o yoga, né, de autotransformação, né, essa vontade, né, esse desejo de entender a si mesmo, né, e estar mais voltado, né, e para isso, né, na vida, assim, que a vida possa ter esse sentido para nós, né. Então, nessa trajetória, a gente está muito interessado, né, em crescer e evoluir, a gente está disposto a trocar, né, desde que se apresente uma coisa interessante para mim, que eu veja resultados, né, no meu dia a dia, né, e esse é o processo. E conhecer a mente se torna essencial e fundamental, né? Eu acredito que é assim que a gente se livra de uma quantidade de coisas que a gente fica carregando aí sem necessidade nenhuma, né? Então é isso, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Eu acho que eu já me estendi bastante, né? Mas é um verso realmente essencial para o nosso estudo dentro do yoga, né? O método é esse, Abhyasa e Vairagya, né? Como você lida com a mente, como você faz a sua mente entrar em fluxo, em nirodha, né? Com essa qualidade sattva, né? É somente assim, Abhyasa e Vairagya, todo dia, sabe? A meditação é algo essencial. A gente não abre mão de fazer meditação. Meditação é algo que você faz para o resto da vida, por um longo tempo, né? Isso te dá habilidades mentais incríveis, né? E muito autoconhecimento, né? Porque você está o tempo todo consigo mesmo, né? Tem um tempo para si próprio, né? Associado a todo o corpo de conhecimento que a tradição védica tem, essa é a melhor ferramenta para o nosso autodesenvolvimento, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha aí com alguém que você acha que
vai poder se beneficiar desse vídeo, dessa aula aqui, dessa mini aula, né, que a gente acabou fazendo. E é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo. Meu muito obrigado sempre. Hariom. Namastê.